Você já olhou para si mesmo e sentiu o peso de algo que não consegue desfazer? Como se as páginas da sua vida estivessem marcadas com erros que não saem nem com lágrimas? Às vezes, o passado é como uma sombra que insiste em caminhar ao nosso lado, mesmo quando o sol já nasceu de novo. Há momentos em que a alma grita por um recomeço, mas o coração, cansado, responde: não dá mais. Você sente o frio do arrependimento na pele, o gosto amargo da culpa nos pensamentos e a sensação de que o tempo passou e nada pode ser consertado. É nessa hora que Deus se aproxima em silêncio, não com perguntas sobre o que você fez, mas com um convite para o que você ainda pode ser. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Mas antes de crer nisso, é preciso enfrentar o espelho. Aquele espelho que não mostra apenas o rosto, mas reflete a alma. Nele, você enxerga o medo de recomeçar, a dúvida se Deus ainda se importa, o desânimo de quem tentou e fracassou. Quantas vezes você acreditou que já tinha perdido o direito de sonhar? Quantas vezes pensou que Deus desistiu de você porque você mesmo desistiu? Mas escute com calma. O Deus da segunda chance não é o Deus que condena, é o Deus que restaura. Ele não apaga sua história, ele reescreve suas páginas com graça. O passado não é uma prisão, é um professor. O que ele quer agora é te ensinar que recomeçar não é negar o que foi, mas permitir que ele transforme o que sobrou em algo novo. Às vezes, o peso do erro é tão grande que parece um corpo invisível sobre os ombros. Você tenta andar, mas cada passo dói. A mente repete cenas antigas, palavras ditas, atitudes impensadas. O coração, sem forças, vive na culpa. E a alma começa a acreditar que esse fardo é parte de quem você é. Mas Deus não te vê através dos teus erros. Ele te enxerga através do sangue de Cristo. A cruz foi o ponto final da sua condenação e o ponto de partida do seu recomeço. A culpa é o idioma do inimigo, mas a graça é a voz de Deus dizendo: você ainda é meu. Isaías 1,18. Talvez você esteja se perguntando: mas como apagar tudo o que fiz? Como deixar para trás o que ainda dói? A verdade é que o passado não é deletado, ele é curado. Deus não quer que você esqueça, ele quer que você entenda, porque cada erro pode se transformar em um testemunho, cada ferida em um sinal de superação. O perdão divino não apaga a memória, ele muda o significado. O que antes te destruía, agora te molda. É assim que Deus trabalha. Ele pega o pó da vergonha e transforma em argila de propósito. Ele não desperdiça dor. E talvez a tua dor hoje seja o medo. Medo de tentar e falhar. Medo de confiar e se decepcionar outra vez. O medo paralisa, prende, sufoca. É como caminhar em um corredor escuro sem saber se há saída. Mas mesmo na escuridão, há uma voz dizendo: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43:1. Quando Deus chama pelo nome, ele não chama o pecador, ele chama o filho. E quando um pai chama o filho, é sempre para perto, nunca para longe. Há também a angústia, essa companheira silenciosa que visita o coração quando ninguém vê. É ela que sussurra que nada vai mudar, que o passado vai sempre te perseguir. Mas a angústia é o eco de um coração que ainda sente falta de Deus. É o sinal de que há vida aí dentro, mesmo machucada. Deus não se assusta com a tua dor. Ele entra nas ruínas do teu interior e faz nascer um jardim. O Espírito Santo é especialista em transformar cinzas em beleza. E talvez seja isso que ele esteja fazendo agora. Te reconstruindo por dentro, mesmo que por fora ainda pareça tudo igual. E no meio desse processo surge a dúvida. Dúvida se Deus realmente perdoou, se ele realmente esqueceu. Mas deixa eu te lembrar, o que Deus perdoa, ele não lança no rosto, ele lança no mar do esquecimento. Miqueias 7,19. A dúvida é uma névoa que distorce a visão da fé.
Você não precisa sentir o perdão, precisa apenas crer que ele é real. Porque a fé não se apoia em emoções, mas na promessa de um Deus que não mente. O desânimo, por outro lado, vem quando você olha para os cacos e acha que nada mais pode ser reconstruído. Mas o mesmo Deus que levantou o pó da terra para formar o homem é o mesmo que levanta os pedaços do seu coração para formar uma nova história. O recomeço não começa quando tudo está certo. Começa quando você decide confiar, mesmo sem entender. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Talvez o que mais te dói não seja o que aconteceu, mas o que você perdeu por causa disso. O tempo, as pessoas, as oportunidades. E é aqui que Deus trabalha de forma misteriosa. Ele não devolve o que passou, ele multiplica o que vem. O Deus da segunda chance não faz cópias do ontem. Ele cria novos amanhãs. E quando ele restaura, não é para te levar de volta, é para te levar além. Mas para recomeçar, é preciso se render. E render-se não é desistir, é confiar. É colocar o passado nas mãos daquele que sabe transformar falhas em fé. É aceitar que você não tem o controle, mas tem um pai que sabe o caminho. O recomeço começa no momento em que você deixa de lutar contra Deus e começa a caminhar com Ele. Talvez hoje você só consiga dizer: Senhor, eu errei. E isso já é o suficiente. Deus não precisa de explicações, Ele precisa de entrega. O arrependimento é o chão onde a graça floresce. A cada lágrima que cai, Ele planta uma nova esperança. E mesmo que você não veja agora, Ele está agindo. Ele está te preparando para uma nova estação, limpando o terreno da tua alma para que algo novo nasça. A cura não acontece quando você esquece o passado, mas quando entende que ele não define mais quem você é. Você não é o erro que cometeu, você é o filho que foi perdoado. O inimigo te chama pelo teu pecado, mas Deus te chama pelo teu propósito. E o propósito sempre fala mais alto que a culpa. Então, talvez o que Deus esteja te dizendo agora é simples. Comece de novo. Não com as mesmas forças, mas com o mesmo Deus. Ele é o Deus que transforma finais em começos, perdas em aprendizado, dor em fé. E se o teu coração ainda bate, é porque Ele ainda tem planos. Há algo poderoso em reconhecer que você ainda está vivo. Porque se há fôlego em você, há propósito em andamento. Às vezes, Deus não muda o cenário de fora porque quer primeiro reconstruir o teu interior. Ele trabalha em silêncio, ajeitando as rachaduras invisíveis da alma. E o que hoje parece demora é, na verdade, um processo de cura. Ele não tem pressa, porque o que é moldado com o tempo dura para sempre. O que você chama de atraso, Deus chama de preparação. Ele te escondeu não para te punir, mas para te proteger enquanto te refaz. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Recomeçar não é apagar o passado, é aprender a caminhar com o que sobrou dele. É transformar o que era ruína em fundamento. É olhar para dentro e perceber que mesmo ferido, você ainda pode florescer. E não se engane, Deus não espera a perfeição para agir. Ele age no meio da bagunça, da confusão e da fraqueza. É ali, quando você já não tem mais nada para oferecer, que Ele mostra que sempre foi tudo o que você precisava. Não há pecado que o amor de Deus não possa alcançar. O amor dele não é um remendo, é uma reconstrução completa. Você pode até ter tentado seguir sozinho, acreditando que daria conta, mas o vazio continuou. Isso acontece porque nada preenche o que só Deus pode ocupar. E quando Ele permite que você chegue ao limite, é porque quer te mostrar que só existe um ponto de apoio seguro, o dele. O cansaço que você sente não é sinal de fraqueza, é sinal de que você tentou demais sem descanso nele. Jesus disse:
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. O recomeço não é um peso, é um descanso na presença daquele que cuida de tudo. Talvez o teu maior desafio hoje não seja acreditar em Deus, mas acreditar que Deus ainda acredita em você. Porque quando a culpa grita, ela tenta convencer o coração de que o perdão é impossível. Mas o amor de Deus não depende da tua performance. Ele depende da cruz. Ele já te escolheu antes mesmo de você acertar ou errar. A segunda chance não começa quando você se torna digno, mas quando você aceita ser amado, mesmo sem merecer. É isso que a graça faz. Ela transforma pecadores em filhos restaurados e ruínas em moradas do Espírito. E quando você começar a enxergar a vida por essa ótica, tudo muda. Você deixa de olhar para o passado com dor e passa a olhar com gratidão. Porque se você não tivesse caído, não teria aprendido a se levantar com Deus. Se não tivesse chorado, não teria sentido o conforto do Espírito Santo. Cada cicatriz agora é um lembrete de que você sobreviveu àquilo que tentou te destruir. O recomeço não apaga as marcas, ele dá novo sentido a elas. Deus não quer apagar a tua história. Ele quer mostrar o quanto ela foi necessária para formar quem você está se tornando. E é nesse ponto que tudo começa a se alinhar. Quando você entende que não é sobre tentar agradar a Deus, mas permitir que Ele te transforme. Quando você percebe que a culpa não te leva a lugar algum, mas a rendição te leva direto ao coração dele. Recomeçar não é voltar para o mesmo lugar, é seguir com um novo olhar. Deus está te chamando não para reviver o que passou, mas para viver o que ainda não começou. Ele está sussurrando: não tenha medo, eu ainda estou aqui. E quando o coração entende isso, o peso do passado finalmente começa a cair. Agora pare um instante, respire, sinta o ar entrando e saindo. Isso é vida, é Deus dizendo que ainda há tempo. E se há tempo, há esperança. Ele não terminou com você. Hoje, Ele te chama para deixar o passado nas mãos dele e recomeçar do zero, mas com fé. Não carregue mais o que Ele já te pediu para soltar. O Deus da segunda chance está agindo agora, dentro de você, no silêncio, no invisível, e está te preparando para uma nova fase cheia de propósito e paz. Talvez você esteja olhando para o futuro e se perguntando: por onde eu começo agora? Essa é uma pergunta que ecoa em muitas almas cansadas. Porque o recomeço, às vezes, não vem com instruções claras, ele vem com fé. É um passo no escuro, guiado por uma voz que você sente mais do que entende. Recomeçar com Deus é caminhar sem ver o caminho, mas confiando em quem segura a tua mão. É como andar sobre as águas, sabendo que se Ele mandou vir, o impossível vai se sustentar debaixo dos teus pés. E mesmo que o medo tente te fazer olhar para trás, Deus te chama para a frente. Ele não te leva de volta ao ponto da queda. Ele te conduz ao ponto da promessa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14. O passado pode até tentar te chamar pelo nome, mas o teu futuro em Deus tem uma nova identidade. O recomeço com Deus não exige força, exige entrega. Porque quem tenta recomeçar sozinho acaba tropeçando no próprio orgulho. É quando você se ajoelha que Deus te levanta de verdade. Ele não quer que você finja estar bem. Ele quer que você o deixe curar o que está quebrado. Às vezes, o milagre não é sair da dor, é aprender a adorá-lo mesmo dentro dela. É aí que a alma amadurece, que o espírito ganha raiz. Deus não precisa que você seja forte o tempo todo. Ele precisa que você seja sincero. É na sinceridade que Ele age. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, 18. Então, se hoje o seu coração está fraco, saiba que é exatamente aí que Deus começa a trabalhar.
e quando ele começa, nada pode impedir. O recomeço que Deus escreve é diferente de todos os outros, porque ele não começa onde você parou. Ele começa onde você desistiu. É nesse ponto, no limite das forças, que a graça floresce. E talvez seja isso que está acontecendo agora. Agora, eu te convido a orar comigo. Feche os olhos se puder. Fale com Deus como quem fala com um pai. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti neste momento com o coração aberto. Eu reconheço que errei, que me afastei, que carreguei culpas que não eram mais minhas. Mas hoje eu entrego tudo a Ti. Apago com o Teu perdão o peso do meu passado. Que o Teu Espírito Santo renove dentro de mim a esperança, a coragem e a fé para recomeçar. Tira de mim o medo, a dúvida e o desânimo. Me ensina a andar em novidade de vida, confiando que o Senhor faz tudo novo. Em nome de Jesus, eu recebo o recomeço que vem de Ti. Amém. Agora me diga nos comentários com sinceridade: você sente que Deus está te dando uma segunda chance hoje? Escreva com fé: eu recebo o meu recomeço em Deus, e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que ainda há tempo, porque o Deus da segunda chance também quer agir na vida dele. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e continuar aqui, porque há palavras que Deus ainda quer revelar ao seu coração.